Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês, pessoal. Meu nome é Marlon Ricardo. Peço desculpas porque faz mais de uma semana que eu não posto nenhum vídeo, mas esse vai ser muito bacana e nós vamos trazer para o Brasil uma análise relacionada ao caso envolvendo o ator Kevin Spacey. Para quem está alienado, para quem estava em outro planeta nessa semana, o ator Kevin Spacey é um ator fantástico, que, salvo engano, ele tem 2 Oscars, e é o protagonista da série House of Cards, da Netflix. Ele foi acusado pelo ator Anthony Rapp, que é um ator que está fazendo uma série da Netflix agora, a Star Trek Discovery, se não me engano, ele é um físico que está lá bem loirinho, em 1986, enquanto esse ator Anthony ele tinha 14 anos, tê-lo assediado sexualmente. Lembrando que esse assédio sexual é nos termos da reportagem. Então, tê-lo assediado sexualmente através de uma situação em que ele estava bêbado e ele teria deitado em cima desse garoto, tentado passar a mão ou coisa do tipo. E depois, agora, o Kevin Spacey ele foi acusado por vários colegas de trabalho dentro da série House of Cards de tê-los assediado também, com propostas indecentes, apertos um pouco mais fortes, esse tipo de coisa, dentro da série contra a vontade deles. O que eu vou fazer? O que eu me proponho a fazer? Eu achei muito interessante porque tem várias coisas de direito penal que podem ser analisadas. Eu vou trazer mais ou menos para os dias de hoje e para a legislação do Brasil. Então se aquele caso tivesse acontecido no Brasil. Se você pretende colocar nos comentários, no Brasil não aconteceria nada porque ele é rico, no Brasil não aconteceria nada porque ele não está pelado no museu ou coisa do tipo, se abstenha, cara. Não precisa fazer isso, não. Se quiser também, o comentário ali você faz o que você bem entender. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é fazer uma análise jurídica, trazer para vocês explicações a respeito de alguns contextos jurídicos, utilizando o caso do Kevin Spacey como exemplo. Então vamos lá. Primeiro, vamos começar com a situação. Kevin Spacey, Anthony Rapp, que aconteceu em 1986, quando ele tinha 14 anos. Primeira coisa, em 1986 ele tinha 14 anos. Se ele tinha 14 anos, olhando a legislação que nós temos hoje, ele não era vulnerável. Porque a legislação do estupro de vulnerável, ele vai até os 14 anos. Depois que você faz 14 anos, você perde a vulnerabilidade para fins do caso do crime de estupro. Então o crime que teria acontecido lá, se fosse nos dias de hoje, seria o crime de estupro. Mas o Kevin Spacey, ele estava completamente bêbado. O próprio ator, quando ele descreve, o ator Anthony Rapp, ele descreve na situação que o Kevin Spacey estava completamente bêbado, completamente embriagado. Isso inibiria a culpabilidade do Kevin Spacey? A resposta é não. O nosso artigo 27 do Código Penal, lá no inciso 2, salvo engano, ele fala sobre a questão da embriaguez. E ele vai dizer para você que a embriaguez voluntária, mesmo a culposa, mas a voluntária, ela não exclui a culpabilidade. O que seria embriaguez voluntária? Seria alguém que vai beber porque quer para se embriagar. Então, se você está numa festa e você está bebendo porque você quer ficar bêbado, o nome disso é embriaguez voluntária. E se por acaso você ficar completamente embriagado e você fizer uma cagada muito grande, ainda assim você vai ser responsabilizado. Porque a embriaguez voluntária, ela não tem o cunho de excluir a culpabilidade. Então, o caso aconteceu em 86, ele tinha 14 anos, seria então, aos moldes de hoje, o crime de estupro praticado contra um menor de 18 anos. Outra consequência importante para você analisar em relação a isso é a questão da prescrição. A prescrição de crimes sexuais praticados contra menor de 18 anos, ela começa a contar, ou seja, o marco inicial dela vai ser quando esse menor de 18 anos completar a maioridade. Então, nesse caso, a prescrição só começaria a contar no ano de 90, 1986, no ano de 90. Nesse caso, estaria prescrito de qualquer forma, porque a nossa prescrição máxima ela é de 20 anos, nós já passamos aí de 90 até agora 27 anos. Então, detalhes importantes. Primeiro, o crime seria estupro, porque ele tem mais de 14 anos ou mais, ele não é mais estupro de vulnerável. Além disso, a prescrição contaria quando ele fizesse 18 anos apenas, então começaria a contar 4 anos depois de 1986, quando ele completasse 18 anos. E além disso, a embriaguez voluntária do Kevin Spacey não teria o cunho de afastar a culpabilidade. Então ele deveria responder, mas não responderia pela prescrição, pois a prescrição aconteceu naquele caso, já que passaram-se mais de 20 anos. Agora, outro ponto importante, vamos analisar os casos atuais, onde ele está sendo acusado de ter constrangido alguns colegas de trabalho para tentar ter algum tipo de relação sexual com eles. Primeiro ponto, temos que separar o assédio sexual em sentido geral, que é o que a reportagem usou para todas as situações, do assédio sexual, crime previsto no Código Penal.
Nesse caso, pessoal, aí sim nós teríamos o crime de assédio sexual. Teríamos o crime de assédio sexual contra esses funcionários dele. Porque o Kevin Spacey, enquanto produtor da série House of Cards, ele tem uma posição hierárquica superior dentro do trabalho a esses funcionários. Então qualquer tipo de constrangimento que não envolva violência ou grave ameaça, e sim uma questão de superioridade hierárquica, então ele tem que usar a sua superioridade hierárquica para constranger, para tentar ter algum tipo de relação sexual ou outro ato libidinoso. Dentro dessa sistemática, nós estaríamos diante do crime de assédio sexual. Assédio sexual depende da superioridade hierárquica, depende do constrangimento através dela e sem a violência ou grave ameaça, senão ele vira estupro. Então, não é no sentido comum da palavra. Assédio sexual depende dessa superioridade hierárquica. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Eu usei o exemplo do caso do Kevin Spacey para falar de algumas outras coisas. Peço a você, se você gostou, você curte esse vídeo, compartilha com seu colega, tira as dúvidas dele, use isso aqui como exemplo para você entender a questão do estupro, da questão da prescrição, a questão do assédio sexual. Também peço que você curta as páginas que eu vou colocar aqui embaixo, siga os perfis que eu estou colocando aqui embaixo e até a próxima. Muito obrigado por ter assistido.